Olá, boa noite! Esses minutinhos pré-live são os minutinhos mais demorados. Fica aguardando aqui dar os 18h08. Colocar a nossa musiquinha aqui. A gente entrando no clima, já coloquei o tema lá. Esperando a Moara, minha convidada, entrar também. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema aqui também. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar o tema. Eu já coloquei lá. Imagem pessoal e liderança. Boa noite, vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Só uma musiquinha aqui enquanto a gente aguarda a Moara pra gente falar sobre imagem pessoal e liderança. A gente trouxe esse tema. Deixa eu deixar o volume aqui mais baixinho. Então esse tema ele veio em função justamente de perguntas, de dúvidas que eu vejo, como eu trabalho com desenvolvimento de liderança, com empresárias e empresários. Isso acaba sendo algo recorrente aí na mente, né? Qual a melhor maneira para eu me apresentar? Será que a minha imagem pessoal ela influencia? Influencia quanto? Na minha maneira de agir, na forma que as pessoas estão me vendo, na própria credibilidade que eu gero ali na minha liderança. Então, por isso a gente trouxe esse tema para a gente conversar. Vamos aguardar aqui a Moara entrar. E a linguagem corporal, ela causa muito impacto. A Moara entrou aqui, eu vou convidar ela para vir aqui com a gente. Ela gera muito impacto na forma que a gente é visto pelas pessoas. Então, por isso que é tão pertinente a gente trazer um tema relacionado a isso, né? Com reflexo aqui, que eu tava achando que era uma coisa, mas é um reflexo. Moara, seja muito Oi, bem-vinda. oi! Obrigada, tudo bem? Tudo bem, você? Vamos dar uma pausa na correria do Tudo. dia aqui, né? Vamos conversar. Nem me fale, é verdade, precisamos, né? Precisamos. Eu estava falando sobre o tema, deixa eu perguntar para o pessoal que está aqui com a gente se esse é um tema assim que já passou pela cabeça de vocês. Vocês já tiveram essa dúvida? Se coloca um sim ou não aqui. De repente, eu nunca parei para pensar nisso, ou sim, é algo que eu tinha dúvida. Dá para a gente saber a relevância. Estou tentando arrumar aqui para não cortar minha cabeça. A Sim, relevância, né, disso para vocês também que estão aqui com a gente. Então, sim, coloca um positivo ou um sim aí se você já pensou nisso. De repente você conversou com alguém, alguém também tem essa dúvida, você pode compartilhar essa live, trazer sua dúvida aqui pra gente, colocar sua opinião. Então, que a gente possa realmente trazer algo que some para vocês. Para a gente começar, eu quero convidar aí a Moara para que ela possa se apresentar a vocês, né? Acredito que a Moara já é bastante conhecida, mas acho que vale a pena, né, Moara, você falar um pouquinho do teu claro, trabalho. sempre, né? Ok, eu sou Moara Gomes Neves, eu sou personal style e consultora de imagem. Trabalho nessa questão tanto do pessoal como do profissional, né? São duas coisas que andam junto, mas claro que algumas mulheres buscam para o pessoal e muita gente busca para o profissional. E o que é a consultoria de imagem? É você se encontrar, você se conhecer melhor, você conhecer que roupas te vestem melhor, acaba sendo um conjunto, né? Então, para o profissional, acaba vinculando a sua aparência pessoal, que é importantíssima. Legal. E aí tem tudo a ver com o nosso tema, e como eu estava falando sobre essa. A gente está colocando aqui os nossos temas, eu estou colocando os temas de live como diálogo certo, que tem a ver com a minha temática, Uhum. com o meu método de trabalho. E a imagem ela tem tudo a ver com essa questão do diálogo, porque como usando a palavra que a Moara usou semana passada, que a gente precisou interromper a live por questão do Ah, sinal, sim. lembra, Moara, que você comentou que a roupa comunica, né? E isso tem Isso, tudo a ver com o tudo a ver. princípio. Existe um princípio que se estuda bastante com relação à comunicação,
que foi feito um estudo de como que as pessoas percebem a comunicação. Eu estou aqui falando com vocês, a Moara está aqui falando com vocês, vocês estão nos ouvindo, mas também tem uma percepção relacionada a três áreas aqui. Uma com relação às palavras que a gente utiliza. Então, eu já mudei aqui um pouquinho meu formato de falar. Então, quando eu vou falar e eu penso na relevância das palavras, eu acabo não usando os outros dois sentidos. Percebam que já ficou um pouco menos interessante me ouvir aqui, né? Imagina se eu ficasse aqui por 1 hora dessa forma, só dando relevância às palavras. Agora, quando eu incluo um tom de voz, por exemplo, eu já estou agregando na minha fala, mas ainda não está muito bom, mas já melhorou porque eu já consigo dar uma ênfase, eu já consigo dizer que tal coisa é importante ou menos importante. Agora, quando eu incluo o terceiro ponto, que é a linguagem corporal, eu já fui fazendo um exemplo para vocês irem sentindo como gera, como é diferente quando a gente inclui. A linguagem corporal, ela realmente complementa. Ó, se faz um gesto que ele acaba sendo automático. E nessa visão, então, eles, no estudo, eles colocaram, inclusive, o percentual que isso gerava de impacto, onde eles falaram que 7% impactava as palavras, 38% o tom de voz e 55% a imagem corporal, a expressão facial também. Então, quer dizer, não quer dizer que as palavras não são importantes, elas são importantes, mas existe um contexto para que você tenha um melhor aproveitamento daquilo que você está transmitindo. E tendo esse conhecimento, então a gente pode utilizar isso ao nosso favor para melhorar a forma que a gente se comunica com as pessoas. E se a linguagem corporal impacta 55%, imagina o quanto que vai importar, né, Moara, a nossa apresentação, se a gente está condizente com o contexto. Aqui nós não estamos falando, acredito eu, né, da roupa ser cara, da roupa ser refinada, da roupa ser super social, não. Muito pelo contrário, né, entra nesse contexto. Então eu já vou fazer a primeira pergunta aqui para a Moara. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão deixando aqui que eu vou anotando para a gente perguntar para a Moara. Se aconteceu isso, acontece com você também, vai compartilhando. Sinta esse momento como nosso. Se às vezes você sabe de alguém que poderia se beneficiar desse tema, de repente você compartilha para a pessoa também, se sinta bem à vontade. Ok? E aí no final a gente volta então para responder as perguntas. Então, Moara, de repente você podia começar colocando para nós o que é exatamente essa imagem pessoal? Sim. Claro, vamos explicar o que seria, né? Eu costumo dizer que a imagem pessoal é o nosso cartão de visita, né? É a nossa aparência. Não adianta a gente querer se enganar que não precisa, que apenas um bom currículo eu vou conquistar o mundo, né? Eu falo que é óbvio que a gente precisa, sim, um ótimo currículo, mas a gente precisa ter uma aparência alinhada ao meu trabalho, à minha profissão, porque senão eu não conquisto nem os meus clientes, né? O meu público, né? Então, a imagem pessoal é isso, é o seu cartão de visita, ela comunica, ela é a vestimenta, eu falo que são vários fatores, é a vestimenta, é o seu comportamento, é os seus gestos, né? Então, tudo está vinculado com essa imagem que você está apresentando, que está refletindo, porque que nem como a gente falou que a roupa fala, num primeiro contato, se a gente deu para perceber pelas pesquisas aí que 55% a gente analisa o visual, analisa essa aparência, então num primeiro contrato, numa primeira entrevista de emprego, num primeiro, alguma estratégia que você vai fazer com os seus funcionários, o que chega primeiro, que vai ser analisado nesses primeiros 10 segundos, é a sua aparência, é a sua imagem pessoal. Bacana. E aí, quando a gente fala, então, nesse estilo, né, trazendo aí pelo meu viés comportamental, como a Moara comentou ali, tem outros aspectos que influenciam. Eu queria ressaltar algum deles, que Sim. a parte do comportamento influencia, se a pessoa é comprometida ou não, e mesmo se eu sou o gestor, se eu sou o proprietário da empresa, esses comportamentos, eles refletem na conexão com as pessoas, na cultura da empresa, na forma que as pessoas se admiram, se inspiram. Então, cumprir o que promete, estar alinhado com as coisas da empresa, da firma. Ou saber fazer, ou aprender a fazer aquilo que é pertinente ao trabalho, ou delegar adequadamente para as pessoas. E essa imagem, ela está muito relacionada à credibilidade, à confiança. Então, é um contexto, é todo um combo que vai gerar. E no final, eu vou colocar, eu vou trazer também aqui no final da nossa live, eu separei assim 5 pontos que eu considero essencial, que vão contribuir para esse outro lado. De repente, o lado aí da autoliderança, do teu desenvolvimento para uma boa imagem de liderança. E daí, durante o contexto, a gente vai conversando. Vamos falando da imagem em si. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque às vezes a gente está imaginando pensando nessa imagem, visualizando, e eu posso estar vendo isso como às vezes até um pouco distante de mim, né? Estou imaginando, nossa, mas como é essa imagem? É uma imagem que eu
eu idealizo, eu crio, e aí eu Uhum. queria trazer a relação com o estilo pessoal. Porque de repente eu vou Sim, trabalhar num lugar que eu olho e falo, cara, não, esse estilo aí não combina comigo. O meu estilo sim. é muito diferente. Como é que é essa relação de combinar o estilo com a imagem, Com a Moara? profissão, né? Eu falo assim que muitas pessoas conseguem se adequar, conseguem levar esse estilo no seu dia a dia tranquilamente, no seu trabalho também. Está muito ligado com a nossa personalidade, então está muito ligado com a profissão que a gente busca. Algumas profissões às vezes não permitem uma ousadia, algumas profissões são mais, existe uma formalidade e de repente você não é tão formal. Né? Então, claro que aí vai brigar um pouco, porque foge do seu estilo, mas você tem que conseguir encaixar, porque senão vai refletir contra você. Porque não adianta você, às vezes, é um advogado, é formado em direito, e você querer trabalhar uma mulher querer trabalhar de rasteirinha, um homem querer trabalhar de chinelinho ou de camiseta. Não. É um ambiente, é uma profissão que já fala que é formal. Então, a gente entrou nela sabendo disso. Esses dias eu até dei uma palestra para o pessoal de direito da Univel, comentando, vocês vão sair da faculdade, vocês já têm que encarar isso, que é um trabalho formal, onde existe toda essa etiqueta. Agora, se eu trabalho com arquitetura, com design, que é uma profissão, às vezes, que acaba tendo esse lado mais informal, eu consigo trabalhar muito melhor o seu estilo no meio profissional, tá? Mas é algo que tem que tomar cuidado. Principalmente, até eu tinha comentado outra vez, os dois estilos bem perigosos, né? Que é o estilo sensual e o estilo Verdade. romântico. O sensual, por às vezes você não poder levar toda essa sensualidade para a sua profissão, para o seu meio de trabalho, né? E o romântico, também o perigo é às vezes você infantilizar. Você parecer que está com a roupa da sua filha, você parecer muito frágil, muito infantil e não passar a credibilidade necessária. Eu ia fazer um paralelo, por exemplo, com a própria profissão da Moara, né? E a Moara, sendo uma Também. personal stylist, a gente vai se inspirar nela. Só que talvez, Moara, numa profissão como a sua, fique mais visível. Porque a gente vai olhar o Instagram, você mostra os lookzitos, como ela usa, os lookzitos Sim. do dia, viu como eu sou sua seguidora, né? Os lookzitos do dia. Então, quer dizer, a gente vai se É. inspirando na forma que ela vai colocando. Agora, de repente, eu chego lá e encontro ela totalmente sem informação de moda. E como é que eu vou? Eu não preciso ter um É? estilo parecido com o da Moara, mas quando eu vejo que ela tem Não. o estilo dela, demarcado, que ela mostra identidade, eu vou dizer, opa, que Isso. bacana. Então a gente se É. inspira. E isso acaba sendo nas outras profissões E também. eu falo assim, é bem nítido. E esse exemplo que você fez é fantástico, porque eu também, quando eu quis entrar, fazer esse trabalho, ser consultora, ser personal, eu tive que analisar isso. Eu falei, não. Então, né, para você trabalhar com isso, eu acredito que todo profissional quer ser uma referência, né? Então, se eu quero trabalhar com isso, nem na padaria. Eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou vestir para ir na padaria. Porque esses dias eu fui e eu Eu tava encontrei várias pensando bem clientes nisso. lá. Eu tava pensando E bem nisso. Falamos na mesma sintonia. Eu ia te perguntar isso. Mas aí quando eu vou na então, padaria, quando eu vou no Instagram, eu vou fazer uma live, eu me filmo com meu filho. Como é que funciona isso para essa imagem? e isso tudo tem que ter esse cuidado, sabe? É coisa que eu administro assim, eu tento ser o mais natural possível, que eu sou meio transparente, sou meio assim, eu tenho esse meu jeito, tenho um estilo básico também, que eu adoro, mas eu tomo esse devido cuidado de estar. Quantas vezes eu brinco também, olha, hoje eu não tô a fim de me maquiar, mas tá tudo sempre combinandinho, tudo com um contexto de moda. Por mais que eu esteja, às vezes, com um shortinho jeans e uma camisetinha, tem que ter um estilinho, né? Tem que ter uma Então, certa informação. por que isso? Por que eu faço isso? Outro detalhe, até quando eu marco reuniões com uma cliente que eu não conheço, o que eu avalio? Se eu conversei com ela por telefone, eu avalio o tom de voz dela. Então, eu já meio que imagino o estilo dela, tá? Ou às vezes eu vi a foto dela ali e eu já fiz uma leitura. E eu tento sempre colocar uma peça que vai agradar essa cliente. Por quê? Porque eu quero vender o serviço. Então, todo profissional tinha que fazer isso, entendeu? Se eu quero vender o meu serviço, se eu dependo disso, é o meu ganha-pão, eu tenho que vestir a carapuça. Por isso que eu brigo tanto a questão da imagem. Então, mas eu não gosto desse trabalho, eu não gosto de andar assim.
Então mude de profissão, né? Porque tem que se alinhar, tem que se adequar. Dá pra gente achar um meio termo. Com certeza. E é como se fosse assim, qual é a minha tribo, né? Como que a minha tribo anda? Isso, Então fica perfeito. mais fácil para a gente ir percebendo, identificando, porque às vezes de uma forma até intuitiva a Perfeito. gente vai percebendo. E aí é claro que você vai Isso. poder pôr um pouquinho da tua personalidade, mas tem que ter um contexto. E se aquilo Tem te que, né? incomodar muito, né? Agora falando eu, no sentido dos teus valores pessoais, do teu jeito, se aquilo te incomodar muito, você vai ter que avaliar realmente. Mas aí Isso, né? priorizar. O que são Isso. valores, né? Que valores que estão na frente? É a roupa? Por exemplo, eu trabalhei 15 anos ligada a frigoríficos. Então, frigorífico de suíno, Sim, frigorífico de aves, a gente tinha que andar, qual que era o look lá? Era bota de sim. borracha, era uniforme. Então, quer dizer, aí eu precisava me conciliar com aquele ambiente. Com Não podia aquilo usar da... esmalte, unha comprida, mas aí o que era importante para mim naquele momento? Então, o trabalho, a Isso. profissão era É, muito mais importante, então eu precisava me é. adequar. E assim no E, contexto e geral. você mostrando isso e fazendo um bom trabalho, isso que vai aumentar a sua credibilidade, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Isso é muito Não, com legal, tá? Vinculado, né? Porque nem sempre, às vezes, nos agrada, eu sei que tem muito disso, né? Então, o arrumadinho eu posso fazer, quem sabe, final de semana, o sensual eu posso usar o final de semana, né? Então, dosar. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. passar a mensagem correta. E É. relacionada essa imagem com liderança, o que você poderia colocar para nós? Existe um jeito certo de uma imagem pessoal relacionada à liderança? Está relacionado a esse contexto que a gente conversou? Tem roupas que de repente Sim. possam transmitir, não sei se é uma autoridade, um posicionamento diferente? Como é que você vê isso? Então, eu acredito que tem a ver, que quando você quer ser um líder, você tem que lembrar que você vai estar comunicando, né? Então, ou quando você busca uma liderança ou conquistar um patamar acima, né, do seu trabalho, a gente sempre tem que pensar em roupas, na vestimenta, e não na questão que a gente falou, não é questão de valores, não é de roupa cara, porque hoje dá para a gente se vestir muito Custo. bem com um custo baixo, né? Hoje a gente tem diversas opções, a gente saber usar, tirar proveito disso. Mas existe sim. O líder, às vezes, a gente comentou aquele dia, acontece de algum local, uma empresa, sempre ter o cargo mais alto, ter um uniforme diferenciado, alguma coisa assim, né? E no meio profissional, o líder deve estar um pouco diferente, deve demonstrar isso, porque o que que acontece? Passa credibilidade. Até tinha contado na outra história, que de uma cliente minha, que a gente tentou fazer esse trabalho, aonde ela estaria, sim, diferente das funcionárias dela, do estabelecimento, porque para inspirar e para mostrar que ela ali estava liderando essa equipe. E eu tinha o receio, né, de estar, vou estar diferente, vão achar que eu sou mais. Não é essa questão, né, que a gente colocou. É a questão de ser espelho, ser referência do bom cuidado, de uma aparência bem cuidada, bem tratada. Todos esses funcionários vão se espelhar e vão começar a fazer também, né? Às vezes a gente evita muita coisa. A gente colocando a cara, né? A gente mostrando que isso. Então, eu sou a favor. Se alguém quer, se alguém está começando com essa questão de se tornar um líder ou com um cargo melhor, tenha um olhar muito atento, é muito importante na questão da vestimenta, de ter uma sofisticação. Aí não estou falando de valores de novo, mas a sofisticação a gente consegue passar através de uma roupa. Uma imagem sofisticada vende muito mais e agrada muito mais do que uma imagem de alguém muito simplesinho, muito coitadinho, e começa a vir esses N fatores, né? Esses N, como é que se diz? Julgamento, né? Que a gente acaba fazendo. Então, Legal. sempre uma posição mais sofisticada acaba agradando. Eu que trabalho com desenvolvimento de liderança, sempre em algum momento a gente fala disso. A gente fala que é sobre essa questão da imagem pessoal, que isso vai interferir. Tá? Tem uma cliente minha aqui que isso vai interferir, porque eu preciso. E às vezes, assim, também, se eu estou desenvolvendo a minha liderança, eu vou assumir um cargo de liderança, é uma forma das pessoas também comprarem a ideia de uma forma mais fácil, porque aí eu também transmito pela Isso, minha linguagem, pela minha roupa. isso. Então, Eu mostra esse falo, empoderamento. os dois andam junto, né? É bem Usando isso. junto. Uhum. E quando a Mostra o gente empoderamento. desenvolve
E quando a gente desenvolve a mente, ou essa questão comportamental, é bacana porque a gente vai querendo realmente posicionar diferente, mostrar diferente. E a roupa, ela traz o empoderamento. Se eu tô, por exemplo, se eu tô mais desanimada, se eu tô mais para baixo, eu coloco aquela roupa, todo mundo tem aquela roupa que se sente super bem. Aquela roupa que se Sim. pudesse, você queria usar todo dia, daquele jeito, comprar várias cores, enfim. É uma roupa que quando você veste, por mais que você, a tua energia não tá muito boa, você se sente melhor, se sente mais à vontade. Então, quer dizer que essa visão ela também pode vir de fora para dentro, esse empoderamento. Então, eu posso trazer isso de várias maneiras. Da mesma forma que Uhum. se eu começo a sorrir mais, se eu começo a me comunicar mais, essa energia também vem para mim. É, Então, não só de verdade. dentro para fora, mas o de fora para dentro, eu acredito que a roupa também interfere. E falando nisso, Mara, dessa questão da transição, a gente deu o exemplo aqui de, eu não sou líder, ou eu quero mudar a minha forma, a minha imagem com Uhum. relação aos meus funcionários, a minha empresa, eu vou impactar meus funcionários, vou impactar os clientes de uma forma geral. E Uhum. veio uma questão também que eu percebi que aconteceu comigo, e que foi até, eu procurei a Moara uns dias atrás até para falar sobre isso. A impressão que eu estava tendo, eu falei para a Moara assim, que parece que o meu estilo está mudando. E eu queria que você falasse um pouco disso também. Se independente da Sim. relação profissional, você percebe que isso acontece com as mulheres, com os homens também, vamos falar, né? Sim, Se as sim. pessoas vão mudando de estilo. Como é que é isso? Eu acredito, eu digo assim, é o que eu acredito, não é que a gente, não, é muito difícil a gente mudar de estilo, tipo, eu sou uma clássica e de repente eu vou para algo muito exagerado. Eu acredito que a gente tem, porque a gente pode ter de 3 estilos, e a gente às vezes acaba usando apenas um. E a gente tem esse Hum, segundo e esse terceiro meio que escondidinho. Conforme a gente, às vezes, claro que fases da vida, idade, após filha, após a gente ser mãe, né? Às vezes muda um pouco. Mas o que eu mais sinto por experiência nas mulheres é quando vem a autoconfiança. Quando você se sente bem, quando você começa, tanto mulheres como homens, quando essa autoestima está legal, está em equilíbrio, você começa a aflorar, porque você vai perdendo medo. E daí realmente vem às vezes um estilo que você não conhecia, que você gostava, achava bonito, mas tinha medo de usar, não conseguia usar. Então eu acredito muito que acontece isso, sabe? Quando a gente hum, começa a se aceitar, se amar do jeito que a gente é, e quando vem esse empoderamento e essa autoconfiança, a gente consegue explorar melhor. E é isso que você falou, né? A gente coloca uma roupa, a gente coloca aquele acessório, às vezes, que eu, vou falar por mim, eu tinha um acessório, um colar bem grande, enorme, que eu achava lindo, mas toda vez que, antes de eu ser consultora, eu colocava e na porta de casa eu tirava. E eu dizia, não é muito, vão me enxergar, não, né? Eu sou discreta. Depois que veio essa autoconfiança, que eu me conheci e vi realmente quem eu sou, do que eu gosto, qual que é a minha personalidade, eu consigo usar tranquilamente ele em qualquer ocasião. Eu acho que a gente perde olha o só. medo. E isso faz, a gente amadurece e tudo mais, né? Também. Deixa eu aproveitar, mas eu vou aproveitar também e comentar. Esses dias a Moara colocou uma enquete no. Bem hoje que eu tô de vermelho, Moara. Ela Ah, colocou eu uma prestei enquete sempre no. nisso. Mas eu tô desde a manhã, foi coincidência. Ela colocou uma enquete no Instagram dela, perguntando para as mulheres qual era, se elas se sentiam bem usando vermelho ou não. E como eu uso vermelho com naturalidade, enfim, até por causa do tom da minha pele, né, uma cor que combina, enfim, eu não posso usar roupa muito clarinha, senão eu sumo e tal. Então eu acabo Uhum. usando vermelho. E lá eu me surpreendi olhando o resultado da enquete, porque muitas mulheres Aham. colocaram, até a Mayara perguntou por que não usar, e elas escreviam, né, o motivo, que não se Aham. sentiam bem, que tal e tal. E eu vejo também que acaba acontecendo isso, né? De repente eu olho Sim. para uma cor, para uma situação e eu acabo colocando, não sei nem se é um julgamento, mas enfim, às vezes eu olho, é lindo no outro, mas não é para mim. Mas por que É. será que não é para mim, né? Por que eu não posso Eu, experimentar? eu gosto, eu fiz essa enquete do vermelho porque é algo que eu escuto muito, sabe? Muitas mulheres têm dificuldade em usar a cor vermelha. E a cor vermelha é autoconfiança, é alegria, é sensualidade, né? É uma cor muito vibrante, que de entusiasmo, né? E eu percebo que as mulheres mais contidas, mais tímidas, com muito medo, não conseguem usar nada de vermelho.
sabe? Então, isso eu comecei a perceber que também está relacionado com essa autoconfiança. Um pouco, claro que também tem mulheres que nem pegar um estilo clássico de uma pessoa que ela tem esse clássico contido, ela não usa mesmo porque ela gosta só das cores sóbrias. Mas a maioria das mulheres tem dificuldade em usar o vermelho, por essa E essa, sensualidade toda e essa autoconfiança. É. E aí eu vejo, né, agora voltando ao que você falou, eu fiquei lembrando de algumas clientes minhas que são gestores, são líderes empresários, e aí também você dosar, né? Por exemplo, se eu estou num ambiente profissional que é mais formal, mais sóbrio, lembrei de uma cliente específica, ela usa Uhum, muito azul escuro, mas de repente pode usar um sim, contraste, ó, um brinquinho, olha eu aqui dando pode. palpite de moda, mas às vezes Um trazer detalhe, né? um detalhezinho até para Pode. trazer um pouco da personalidade, porque também eu vejo assim, de repente você se Isso. colocar muito formal, e aí eu já falo na questão da sua identidade profissional mesmo, Aham, comportamental, sim. profissional. Você acaba se neutralizando no meio de tudo. Então, o que que eu posso É, levar como um toque meu ali que não seja é. maior do que eu, maior do que a minha profissão, que chegue, não seja algo que chegue primeiro do que eu, mas que Sim. possa demarcar e me faça me sentir bem. De repente, eu acho A isso minha bacana essência, pelo, né? Isso. pelo viés Eu acho que comportamental. eu acho que nem quando eu falo, tem que ter o equilíbrio, né? Que nem principalmente onde mais pega, onde é mais difícil é a área formal, né? Onde às vezes eu tenho muita dificuldade. Acho que se eu trabalharia em um ambiente formal, para mim seria muito difícil, né? O todo certinho, todo comportadinho, mas dá. Hoje a moda nos oferece possibilidades, então a gente consegue colocar um toque mais moderno, né? Uma pitada de uma cor, mas sempre com equilíbrio, com dosagem. Isso a gente consegue fazer. Aí facilita a nossa imagem. Que a gente se sinta bem, mas que não agrida o ambiente em si. Isso, E isso. nessa transição de imagem também, que queria trazer, essa questão do. Eu vejo, assim, não sei se é uma percepção minha, mas me parece que a moda está ficando mais. Como é que eu vou te falar assim? Mais informal. Acho que ainda tem, óbvio, formal, os estilos, escarpãs e tudo, Sim, mas existe muito, assim, esse conforto hoje dos calçados mais baixinhos, da rasteirinha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do sapato bico fino e do bico redondo, na questão do posicionamento, do empoderamento. Por sim, exemplo, eu, Eliane, me sinto bem mais empoderada quando eu tô com o sapato bico fino, mas isso é só eu, sim. será? Ou é algo que quem está aqui nos Não, ouvindo poderia, inclusive, às vezes agregar no seu dia a dia, aí no seu armário, que isso. possa lhe ajudar? Hoje, é que nem você falou, a moda vem diversificando, vem buscando esse conforto, se prezando, né, por esse conforto de várias maneiras, tanto na roupa como nos calçados, né? E existe essa relação, sim. O bico fino, o que que acontece? Claro que ele tem os truquezinhos de moda ali, mas o bico fino, ele é um sapato que passa mais sofisticação do que o bico redondo. Por isso que a gente fala assim, se eu quiser substituir o salto, porque eu trabalho sem salto e vou em eventos sem salto às vezes, e quando eu quero substituir, mas passar uma elegância, eu procuro uma sapatilha de bico fino, para passar essa Hum, sofisticação. A bico redondo, ela passa uma imagem um pouquinho informal, algo mais simples, lembra um pouco a romântica, a clássica, mas ela passa essa informalidade, porque ela achata um pouquinho, ela não deixa uma silhueta mais alongada. Então, eu falo assim, se você é uma mulher que está nessa transição, em busca essa liderança, de mostrar essa liderança, de mostrar, de aparecer vista, a questão de colocar a sapatilha bico fino no seu dia a dia, ou o salto de bico fino, acaba trazendo vantagens, tá? olha que Para transmitir. bacana. E é o que eu comentei, então, tudo que transmite uma sofisticação, uma elegância, agrada muito, né? Então, visualmente, ela acaba agradando mais do que a bico redondo. Ela passa uma imagem, de repente, que eu estou buscando me empoderar, buscando mostrar o meu posicionamento, e o calçado vai me Isso, ajudando, vai chegando primeiro. isso, E é isso, é inconsciente, isso. né? Porque nem todo mundo tem essa É. informação de moda, mas acaba entrando de uma maneira Não, inconsciente. isso, isso. Eu já fiz testes, assim, com várias clientes de substituir as bicos redondos. Ela usava muito sapatilha, tiramos a bico redondo e colocamos só a bico fino. E esse posicionamento profissional, né, novo, e depois ela me contou que agradou e muito, aproximou pessoas, a credibilidade dela momentaneamente ali acabou atraindo quem ela queria, os olhares de quem ela queria para esse meio Olha que profissional. bacana. Aham, foi muito E bacana. isso
Eu traria já vou falar um dos 5 passos que eu comentei que eu vou falar no final, eu já mencionei a autoliderança. Isso tem a ver com a liderança da tua carreira, né? Quando eu falo autoliderança, no contexto de eu entender aonde que eu quero chegar profissionalmente ou pessoalmente falando, Uhum, e aí eu vou me adequando daquele caminho. De repente, como eu falei antes, qual é a tua isso, tribo? Então, eu quero me tornar uma gestora de sucesso, uma líder inspiradora. O que roupa é, esse povo veste? O que esse povo é, come? Que livro que ele lê? Que programa de sim, TV ele assiste? Que grupos ele frequenta? E que roupa, que calçado ele está é, usando? Então, isso vai fazendo esse é, contexto, você consegue projetar que é uma gestão da sua carreira, da sua é, liderança mesmo, da imagem que você sim. quer passar. Isso é perfeito, e eu sempre falo, a observação, a gente observar quem está ao nosso redor, observar a nossa empresa, né? Isso é importantíssimo. E quando você fala de uma carreira, de uma gestão, né? De alguém atingir um ótimo patamar, eu sempre comento esse exemplo vai ser bem nítido. Tipo, eu trabalhar, se eu tiver um cargo muito bom, né? Um cargo de empoderamento, um ótimo cargo, eu ir trabalhar toda de malha, sabe? Com uma blusinha de malha. A malha, ela passa muito simplicidade. Então tem que ter muito cuidado, tá? Porque isso acaba afastando um pouco as pessoas. Elas olham e dizem, é muito simples, é muito informal. E isso acaba não empoderando, vamos dizer assim, né? Então tem que tomar cuidado. Deixa eu aproveitar falando do empoderando, que essa palavra poder, eu vou falar agora pela minha experiência trabalhando com pessoas, ela gera para muitas pessoas gera um certo desconforto. Eu acredito que Verdade. você deva ver isso lá no teu contexto, eu vejo no meu. Eu queria aproveitar para falar que na quinta-feira agora, dessa semana, no dia das lives aí tradicionais, as quintas do Diálogo Certo, eu vou falar sobre poder e liderança, justamente essa relação. Que Como é que funciona essa joia! questão de se apropriar disso ou não? Para eu sentir esse poder, eu vou estar transmitindo uma coisa maior do que o outro ou não? E É principalmente, isso, aonde é que está o poder na liderança? Onde que é? Então é bem bacana, isso. assim, surpreendente, na verdade, da onde realmente está esse poder. E tá aí Olha! já no contexto do dia a dia, mas a gente pode trazer e já sair aplicando depois da live. É. E Eu agora, vejo desse tema, quando eu pode falo de falar. empoderamento para as minhas clientes, elas se encolhem. É verdade. Agora tá poderosa, agora tá linda. Elas se olham, enxergam isso, mas retraem um pouquinho. É. E aí, se É. apropriar tem a ver. Eu quero falar de autoestima para relacionar com isso, Moara, mas antes eu quero responder uma pergunta que eu fiquei com uma dúvida um tempo atrás, que eu responder, não, pedi para a Moara responder uma Ah, pergunta, tá. que um tempo atrás eu fiquei com essa dúvida e eu falei para ela, Moara, eu vou te fazer essa pergunta para você responder lá na live, porque a gente não teve a oportunidade de Sim. conversar. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Porque o dia que eu fui Sim. lá, que eu conversei com a Moara, que eu precisava dar uma atualizada nessa minha visão do estilo, queria ver, porque eu estava meio perdida até para comprar roupa e tudo. E a gente conversou, e daí eu falei para ela da questão do salto, que eu gosto de usar salto. Também eu fiquei 15 anos com vontade de usar salto. Agora me deixa usar, pelo amor de Imagina. Deus. Porque eu só usava bota borracha. Eu usava todo o tempo, claro, né? Mas a maior parte eu fiquei vermelha, a maior parte do tempo Imagina. era bota borracha. Agora eu já usei bastante, já posso começar aí com as rasteirinhas. Mas eu lembro que eu comentei com a Moara sobre essa questão de eu entender que o salto ele gera também essa questão. Por exemplo, eu trabalho com grupos, se eu vou realizar um treinamento, eu me sinto mais à vontade de salto, porque também eu fico um pouco mais alto, enfim. Ninguém Sim. consegue ficar assim no salto. Você acaba te ajudando na postura, Ajuda. sei lá, levar o ombro, enfim. Né? Isso eu tô falando como eu sinto em mim. Mas aí a Moara falou de uma situação que ela falou assim, que quando ela foi trabalhando essa desenvolvimento da consultoria, ela foi percebendo que não precisava do salto para transmitir essa imagem que eu e Liane, naquele contexto, achava que precisava. Então eu queria que você colocasse um pouquinho isso. Então você falou, eu diminui muito Tá. o uso do meu salto depois disso. Que eu acho bacana, porque Sim. de repente nós estamos falando de empoderamento, e às vezes alguém que está aqui está falando assim, mas pode estar É. pensando no salto, na roupa sofisticada, nós estamos aqui, igual a casa do Sim. pavão já. Mas eu posso É. ser empoderada do jeitinho que eu sou. Mas eu trago alguns Pode. ajustes, como a gente falou, do bico fino. Isso. Vou devagar, né? Respeitando a personalidade. Isso. Mas como é que Isso. é essa questão do salto, então? Então, o salto sempre foi visto como um acessório de muito empoderamento, né, para a mulher, né? Mas hoje, como a gente comentou, que a moda nos oferece, vem nos oferecendo muitas possibilidades, a gente conseguiu entender que sim, não é necessário, depende da tua profissão, teu trabalho, a tua personalidade, não é necessário eu estar de salto para estar sofisticada.
tá? Então a gente consegue estar com o sapato, eu falo que o sapato ele tem um grande poder, então a gente está com um sapato bem apresentado, um sapato bonito, né? E podendo estar sem salto. Eu sou exemplo disso, que eu tenho ali acho que 4, 5 saltos, que é para eventos, casamento, festa. Mas no meu dia a dia eu não consigo usar mesmo. E também até para dar palestra, para algum evento em específico relacionado ao trabalho, eu acabo muitas vezes optando pelo sapato baixo, porque me traz mais conforto e me traz mais segurança. Porque Olha como só. eu não sou tão adepta ao salto, se eu ficar lá na frente meio que tremendo, eu já estou um pouco nervosa, né? Então eu falo não. Para mim, eu já entendi essa referência que tem que ser o sapato baixo, que lá ali na frente do meu público eu vou me sentir muito mais segura dessa maneira. Então a gente consegue hoje, para o trabalho, alguns eventos, a gente consegue estar aderindo o sapato sem salto. E Olha lembrando, que como a gente comentou, que o bico fino acaba trazendo essa sofisticação que às vezes a gente busca e acha necessário só o salto, né? Porque a gente diz, eu preciso passar uma imagem sofisticada, então eu vou para o salto. Não, existe a opção de a gente estar com uma sapatilha bem elaborada, com o biquinho fino e trazer essa sofisticação também. porque daí o salto, de repente, também de bico fino, não bico redondo. Isso sim. O bico fino sempre tem esse poder, esse poderzinho, eu falo. Olha que legal, você desmistificou uma crença realmente, né? Porque aí, como eu falo, né, o empoderamento ele está muito relacionado ao que eu penso, o significado que eu dou para as situações. Isso, Agora, se eu tenho uma crença, um pensamento de que só o salto vai fazer diferença, eu posso estar Uhum. muito bem apresentável, falando bem e tal, dominando o conteúdo e me sentindo inconformada ou incomodada por causa do calçado, Incomodar, né? Então, bacana, bem isso, para ver como né? pode associar. Deixa eu agradecer É, a Ana Paula ali, ó. A Ana Paula deixou, minha aluna, né, Ana Paula, deixou um treinamento, que joia. deixou uma mensagem aqui pra gente. Maravilha assistir vocês. Quantas dicas, aprendendo muito. Obrigado, Ana. Agora uma pergunta da Silmara, ó. Em um estilo Olha, moderno, como faço para dar... A Silmara também mandou uma mensagem antes ali, que ela conhece nós duas, né? linda Em um ela. estilo, em um estilo moderno, como faço para dar um toque de sofisticação? Então, essa é fácil. Eu falo que o estilo Mas moderno, primeiro, o que que é o estilo moderno, né? isso, vamos lá. O estilo moderno é aquela mulher que gosta de misturar texturas, gosta muito da moda, ela gosta do que a moda oferece, né? Então ela aceita bem o que a tendência nos traz. E eu falo que é uma mulher muito versátil, ela consegue usar bem as roupas tanto para o trabalho, como para sair para um evento, ela consegue diversificar essa roupa. Isso que a gente fala que é essa mulher moderna, que a maioria das mulheres buscam hoje em dia, esse toque de modernidade. Tá? Uma mulher que transmite ser uma imagem atual, né? Uma mulher atualizada. Então, essa imagem segue moda, segue tendência, mas de acordo com a sua personalidade. Ela consegue fazer isso, tá? A sofisticada, ela preza pela boa qualidade, pelo bom caimento, pelos tons Hum, sóbrios, ela gosta do refinamento. Tá? Então, para juntar a sofisticada e a moderna, é bem tranquilo. A gente pode estar misturando peças básicas, aquelas pecinhas que a gente tem, um jeans, por exemplo, com uma camisa de crepe branca, tá? Isso, eu tô com uma peça sofisticada e uma peça moderna, uma peça básica, que é o jeans, né? As duas vão fazer um ar moderno e sofisticado. hum, Tá? Então, ó, sempre que eu tiver um tecido mais elaborado, ou eu posso estar com uma camisetinha e um jeans, e eu jogo um blazer em cima. Esse blazer vai fazer a jogada de passar uma imagem mais sofisticada, moderna e sofisticada. Tá? Então, sempre eu colocar uma peça de um tecido mais nobre, de um tecido que passa essa imagem de sofisticação. Por isso que eu brinco que é fácil, né? Às vezes eu tô com um tênisinho e uma saia de couro e uma camisa. Então eu consigo brincar com as peças e é um estilo bem bacana esses dois. bacana. Eu fiquei pensando que, olha só a associação, pensei assim, nossa, eu não tenho facilidade de fazer essas misturas de textura e tal. Daí eu pensei assim, mas também não é o meu estilo.
É, Como que é intuitivo isso também. é Mas, ó, muito. eu falei que a gente ia fazer o link com a autoestima, pra gente não deixar aqui de Sim, comentar, mas nós já estamos quase indo pro final, passa muito rápido, né, Moara? passa, né? É, Passa. como é que você vê assim? Porque quando a gente fala de autoestima, eu tenho até hoje à tarde, atendendo uma cliente, a gente estava falando sobre isso, né? Eu tenho uma bandeira de que, né, a autoestima é você se gostar, independente do contexto. Quando eu erro, quando eu acerto, quando eu estou bem vestida, se eu estou mal vestida, quando eu recebo um feedback negativo, que tem que digerir, mas recebi, tudo isso, mas ou seja, eu me gostar independente da situação. Isso é autoestima. Uhum, Às vezes eu me abalo, mas eu volto, dou a volta por cima e me resgato. Eu gosto de mim, me valorizo. uhum, Né? Tenho estima isso. por mim. E como é que é a relação com a roupa? Porque a gente sabe que, por um lado, eu vejo assim que tem algumas situações onde as pessoas projetam a sua autoestima numa roupa, projetam isso na imagem daí, mas não é, talvez nós estamos falando aqui, a gente começou a falar desde a identidade, né? A gente falou do Uhum, estilo pessoal, do adequado, respeitar o teu ambiente, porque você também quer esse benefício profissional, você quer uma carreira. Então, falando de você, mas como é que é isso quando de repente a pessoa projeta isso numa imagem, numa roupa, num guarda-roupa? Você vê isso acontecer? E por outro lado, eu muito. vejo que o trabalho que você faz de consultoria de imagem, ela favorece muito para o resgate da autoestima também. Que eu já vi você comentando, você falou uma pinceladinha hoje, da mulher É, realmente se vê linda, se vê um valor nela que às vezes ela não via. O homem também se vê um bom posicionamento, numa elegância que às vezes ele não sabia que ele podia usar. Então, isso. uma forma breve para o nosso tempo, vou pedir para você colocar a sua É, experiência com relação a isso. é perfeito essa pergunta, porque é o que eu mais encontro. Eu falo quando é incrível, as pessoas quando não estão não, com a sua autoestima, vamos dizer assim, em equilíbrio, né, não está boa, ela reflete totalmente na roupa. Então, eu já atendi clientes aqui que eu chego lá e ela tem uma imagem totalmente distorcida dela. Então, uma cliente assim que usava número 38 e as roupas eram enormes. Eu dizia, meu Deus, de quem que é Olha essa só. roupa? Não, é minha, serve em mim. Eu dizia assim, cabe duas de você aí dentro, né? Então, a simplicidade da roupa, de ficar ali muito na malinha, no desleixo, porque o básico, eu falo que o estilo básico é lindo, mas ele é perigoso quando ele vai para o desleixo, então eu acabo me desleixando, não cuidando mais de mim, não me olhando, não me gostando. Então, acho que tem uma relação muito forte. E a gente reflete totalmente, porque quando eu vejo clientes que falam assim para mim, clientes não, amigas, conhecidas, falam assim, eu não ligo para isso. Aí eu olho, passo o olhar, né? Eu nem ligo para isso. Faço a leitura, eu falo, ai meu Deus do céu, precisava atender essa pessoa, porque eu vejo que Viu? não tem autoestima nenhuma. Sabe o filme Diabo Veste Prada? Você lembra do filme? O Diabo Veste Prada? Adoro, Eu sei porque eu sim. uso esse trechinho em treinamento, então tá bem gravado. Mas quando a funcionária chega lá na editora, e daí a Sim, secretária recebe ela, olha para ela os pés, a cabeça e fala assim: Mas isso aqui é uma. Tipo assim, ela fala: Tomara que eu consiga um emprego. Daí ela fala assim: Mas isso aqui é uma revista de moda. Daí a moça fala: Mas quem disse que eu não gosto de moda? Ela olha e fala assim: Tipo, hã? tá claro, eu tô vendo aí. Mas é bem É, bacana a mensagem que o filme passa por trás, né? Vamos deixar até como uma é, dica aí, eu, o eu Diabo adoro, Veste Prada. eu Muito adoro esse legal. filme e é um assunto que nós estamos falando, onde ela chega com uma imagem muito simples, muito distorcida, muito desleixada, é onde ela faz uma construção da imagem dela, né, para chegar e conquistar, passar credibilidade e conquistar o cargo que ela queria, né, que ela Né? almejava. E ela respeita os valores dela. Ela não chega E, mudando porque, então eu não, cheguei, eu tenho que me adequar. Não. Ela vai mudando aquilo que ela sente que ela tem que mudar e é vai adequando e vai impondo a personalidade. Então, é muito bacana, ele traz isso, uma visão bem legal, é, que acaba porque entrando num é, contexto. esses dias aconteceu, uma sobrinha minha me ligou e ela está trabalhando numa empresa onde a empresa é formal. E ela, tipo, vivia de jeans, tênis e camiseta. E ela falou assim, tia, eu fui numa loja tal e comprei um vestido tubinho e uma saia tubinho, porque agora, né, eu tô trabalhando numa empresa formal, eu odeio essa roupa. Daí eu falei, filha, pelo amor de Deus, vai lá, devolve essa roupa não tem nada a ver contigo. Eu falei, tem outras maneiras de a gente ser formal, mas sendo você. Né? Eu falei, não tem, você não vai conseguir usar esse tubinho, você não vai conseguir usar essa saia de lápis. Imagina, uma menina nova de 25 anos que só usava tênis, all-star e camiseta.
Eu falei, vai lá, compra um jeans tradicional, compra umas camisas, ou próprio uma blusinha e compra um blazer, vai de tênis, eu falei para ela. Então, a gente fazer essa jogada, sabe? Achar quem é você. A gente não precisa ser outra pessoa, não devemos ser outra pessoa, né? Bacana. E isso de fazer essa consultoria, eu falo que facilita muito a vida da gente. Porque eu vejo assim que às vezes Facilita. as pessoas acham que você vai fazer a consultoria para você andar mais sofisticada, gastar mais, e ao contrário. Eu É, aproveitei muito mais coisas do meu guarda-roupa. Você falou do colar, eu também tinha um colar lindo, azul, assim, eu não gosto de azul, né? Lindo. Eu não usava. E aí eu fiz a consultoria, resolvi usar o colar, acabei fazendo. aham. Coincidiu de eu fazer um vídeo, eu tenho ele gravado até hoje. Falei, nossa, que bênção que eu usei, porque estava ali guardado e tinha vontade e eu não usava. Mas É, né? agora, então a gente deixa até a dica, né, de repente, para a pessoa te procurar, buscar, Sim, fazer, porque claro. facilita a vida da pessoa realmente, Facilita, né? A né? pessoa se E uma encontra. coisa que você falou ali, você usar o colar, se olhou diferente, ou às vezes receber um elogio. Às vezes eu falo, quando eu olho para a cliente lá, que está com a autoestima baixa, e faço um elogio e mostro para ela na frente do espelho como ela tá linda, isso a gente aflora, né? Isso a gente consegue recuperar e começar a usar o que a gente tem, né? Né? O que a gente quer, que é a nossa essência, não é usar porque tem que usar, né? E é verdade, bem isso. Então, muito bacana. Então a gente já está se encaminhando para o final, passou muito Vamos lá. rápido. E como eu prometi, eu vou falar mais rapidão aqui, porque eu quis também deixar a Moara explorar e eu vou estar aqui em outros momentos para a gente conversar, reforçando que na quinta-feira que vem, quinta-feira agora já, dessa semana, a gente vai falar sobre poder e liderança, né? Onde que está esse poder? Como que eu faço para usar esse poder de forma apropriada, entendendo como que eu interpreto o poder, se eu me aproprio dele ou não, se eu me aproprio de uma forma que conecta as pessoas ou não. Então, é um tema bem relevante também para a liderança, bem libertador aí com relação ao posicionamento, tá? E aí, nesses pontos que eu quis trazer como relevante, então eu falei primeiro essa autoliderança. Então, nós estamos falando de construção de imagem pessoal. A gente falou de várias maneiras aqui de você cuidar da tua aparência, né, do externo, como as pessoas vão ver, mas que está totalmente conectado com você, na tua essência, com quem você é, para que você transmita ainda mais esse ser que você é. E junto com isso, eu colocaria, então, chamando esse ponto de autoliderança, que você também ser responsável pela imagem que você está construindo, pela imagem que você quer construir, você se espelhar, você modelar em pessoas que te inspiram, no ambiente, procurar profissionais, né, capacitados para te ajudar a desenvolver e gerar esse objetivo que você deseja ter, né, ter esse subsídio, esse apoio. Então, um dos pontos que eu queria colocar também é você estar evoluindo nos assuntos que são pertinentes à empresa. E isso até trouxe por um diálogo com uma cliente minha da semana passada, que a gente tinha feito a live e travou, que ela colocou isso, uma dificuldade com uma funcionária que é muito boa, mas que acabava assim, só fazendo exatamente o que tinha que ser feito, mas não estudava, não buscava melhorar o seu contexto profissional. Então, isso acaba afetando porque eu também preciso cuidar do meu contexto externo, mas eu tenho que olhar como que estão sendo minhas atitudes ali na empresa. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é a comunicação. Então, nós estamos falando aqui de uma comunicação não verbal, que vai contribuir Uhum. depois com a verbal, com a forma que você vai se posicionar. Mas é uma comunicação, olhar a tua comunicação como um contexto. Porque às vezes eu falo assim, eu não tenho problema de comunicação, eu me comunico. Mas será que você comunica efetivamente? Será que você transmite os seus objetivos claramente? Será que as pessoas compreendem e seguem, vêm fazer muita pergunta para Uhum. você? O outro lado, será que eu tenho uma comunicação que às vezes eu me torno passiva, eu fico muito esperando, reservado demais, tenho receio de me posicionar? Ou será que minha comunicação às vezes pode ser do lado agressivo, me posiciono demais e acabo afastando pessoas? Então a comunicação realmente ela tem um peso muito grande. O outro ponto é o gerenciamento emocional, que está bem relacionado a esse posicionamento que eu falei na comunicação. Porque se eu gerencio minha emoção, eu consigo transmitir isso para as pessoas de uma forma efetiva. Agora, se eu me descontrolo ou se eu não consigo chegar no objetivo que eu quero porque o meu emocional não permite, isso também vai afetando. E aí o último ponto que eu queria colocar aqui de uma forma rápida é a proatividade em si. É ter esse domínio, ter esse contexto aí do que você deseja, mas sempre estar buscando então essa conexão com o teu ambiente, com a tua carreira. Voltando lá no primeiro que é a autoliderança. Uhum. Porque tudo isso vai contribuir com a tua imagem. E isso é uma construção de sempre, né, Moara? Uma construção que É, você vai estar sempre desenvolvendo. Mas é são bem isso, pontos que é são um dia de cada essenciais. vez, né? É isso mesmo. Mas o legal, eu falo, o ponto positivo é a gente abrir a mente e começar, né? Isso é fantástico, é o mais importante, né?
vai de dentro para fora, vai de fora para dentro, e tudo isso vai virando É, um contexto. e Deixa um eu contexto, perguntar né? se tem algumas perguntas, temos algumas perguntas aqui que vocês gostariam que a gente respondesse agora aqui no final. Ou de repente você colocar aí uma palavra do que fez a diferença você estar aqui com a gente, se a gente conseguiu contribuir. Deixa o Ajudar um convite para pouquinho, vocês né? estar comigo, tá com a Moara na rede social dela lá também, para os nossos dia a dias. Moara, então eu vou pedir para você, enquanto as pessoas pensam na pergunta, porque às vezes demora um pouquinho Sim, para o delay, você já ir fazendo as suas considerações finais e colocando, para a gente já ir encerrando. Primeiro, quero agradecer sim, sim. muitíssimo a tua presença, esse papo super bacana aqui, foi Nossa, embora, eu quero. fluiu. Pô, flui, né? Não, esses dois assuntos eu falo, quando você me convidou, achei o máximo, achei fantástico, porque eles casam, né? É um conjunto, né? É importantíssimo para a gente ser um ótimo profissional, para a gente ganhar clientes, passar a nossa credibilidade, né? E é uma construção que você falou, de fora para dentro e de dentro para fora, é um conjunto, né? Isso precisa. A gente falou de vestimenta, a gente falou de aparência, mas tem o lado comportamental. Eu falo que a gente tem que prezar pela boa educação sempre, né? Nós sermos nós mesmos, mas sermos pessoas educadas, né? Conscientes. E isso é importantíssimo para uma ótima carreira, né? Para uma ótima liderança. Agradeço muito pelo convite, agradeço a todos que estiveram aí, que conseguiram assistir e que tenham aprendido um pouquinho com a gente, né? É um assunto que eu falo que é novo, onde a gente antigamente às vezes só olhava para o lado profissional, não tinha ninguém para nos falar que esse lado pessoal era importante, né? E que hoje a gente vê que é importantíssimo e que faz às vezes a diferença, né? E uma, eu ia falar um negócio e lembrei de outro. Lembrei falando, né, de como a imagem ela também gera uma abertura ou não para a comunicação. Tem algumas questões da linguagem corporal que eu lembrei Sim, agora. Por exemplo, se eu tô com um casaco, acho que a Mara vai concordar comigo. Se eu tô, que nem hoje eu tô com uma blusa fechada. Só que ela tá aqui, tem essa telinha e tal, ela dá uma quebrada, né? Mas se eu tivesse com uma blusa uhum. totalmente fechada, ela passa uma imagem, uma comunicação mais fechada. Você Mais olha para mim, fechado. você não se sente tão aberto para comunicação. Mas se eu jogar um Aham, colar aqui, eu alongar a silhueta, ou colocar um casaco aberto, já aberto, favorece a comunicação. Pra ver quebra. como que a Isso. roupa tem esse ponto também na Eu linguagem sempre corporal. falo, às vezes no ambiente, na maioria dos ambientes, quando as mulheres falam, ah, eu vou fechar o botãozinho do blazer, eu falo, não, 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 deixa aberto. Deixa aberto. Se você quer comunicar, quer aproximar, né, quer passar esse ar mais comunicativa, você deixa aberto. E as pessoas vão ter mais facilidade para chegar, né? Obrigada, Muito, é os fantástico, feedbacks de né? vocês aqui, falando que a gente conseguiu contribuir, Ai, esse é o nosso brinca. objetivo, né? É, obrigada, obrigada mesmo, meninas. Espero que todas tenham gostado. Não só as meninas, Então, né? Eu estou focada aqui, às vezes, como eu só atendo mulheres, né, nessa consultoria pessoal, vamos dizer assim, eu acabo ligando só as mulheres, mas não, obrigada aos homens que estavam presentes também, os que vão assistir no replay os que vão depois. assistir também. Então, obrigada aí do carinho de vocês por estar aqui. Mais uma vez agradeço muito a Moara, tá? Eu fico triste na hora de Sim. despedir, dá vontade de ficar, mas a gente O vai, a gente assunto é bom, volta né? quinta-feira, volta nas outras quintas também, já tem Ai, alguns temas bem bacanas. A Moara também tem um perfil dela com bastante informação lá. Então, deixamos sim. um grande beijo. Vou pedir se alguém, Beijo. né, sentir que essa live pode contribuir com outras pessoas, que vocês compartilhem. Eu vou buscar deixar salvo, só se der algum tilt aqui no Instagram, senão ela vai ficar salva ali no meu perfil. Aí vocês podem compartilhar, podem seguir. Se alguém quiser tirar um print, de repente, deixar aí depois no seu Instagram para a gente ver que você esteve aqui, Verdade, tá? é Se quiser mandar bacana. alguma dúvida depois também que tenha ficado, fique bem à vontade para mandar para mim, para a Moara, que a gente vai retransmitindo. Então, Fica assim. vou encerrar por aqui, deixar um beijão Beijo, para obrigada, todo. Eliane. Obrigada, pessoal. Tchau, Uma tchau. excelente terça. Até a próxima. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print nosso aqui. Ai, verdade. Vamos lá. Então, sorria lá primeiro. Aí, depois eu vejo lá como é que ficou. Tchau, tchau, gente. Foi.